No SQL Server, nós temos comandos para definição de dados e comandos para manipulação de dados. Inicialmente, nós vamos falar sobre os comandos para definição de dados, são chamados de DDL, Data Definition Language, e eles são comandos para criação, alteração e exclusão de objetos em banco de dados SQL Server. Nós usamos esses comandos para criar bancos, criar tabelas, índices, views, store procedures, tipos de dados definidos pelos usuários e qualquer objeto que faça parte de uma aplicação no servidor de banco de dados. O primeiro comando que vamos ver é o comando create table. O comando create table ele é utilizado para criar uma tabela em um banco de dados. A sintaxe é create table, nome da tabela. No caso, estamos criando a tabela funcionários, abrimos parênteses e definimos os atributos e os seus tipos. Fun código do tipo int, vírgula, fun nome, varchar 40, vírgula, fun cargo, varchar 30. No caso, definimos 3 atributos, fechamos o parênteses que corresponde à abertura inicial e encerramos a instrução com ponto e vírgula. No SQL Server, nós podemos digitar com letras minúsculas, letras maiúsculas ou misturando maiúsculas e minúsculas. Ao executar este comando, será criada a tabela funcionários. Temos o comando alter, que altera a definição de um objeto. Então, por exemplo, nós podemos usar o comando alter para criar novos campos em tabelas, aumentar o tamanho de um banco de dados, alterar a chave de um índice ou alterar o código de uma view. Por exemplo, na tabela funcionários que criamos anteriormente, nós podemos adicionar um outro campo ou um outro atributo que nós vamos chamar de fun idade, do tipo int. Como a tabela já está criada, nós usamos a instrução alter. Então, alter table, nome da tabela, no caso funcionários, add, então a cláusula add permite que seja inserido um novo campo na tabela. Então, o nome do campo, fun idade e o tipo, int. Executando, a tabela funcionários terá mais um campo ou atributo que nós chamamos de fun idade. Este outro exemplo demonstra a utilização do alter para excluir um atributo de uma tabela. Então, alter table, nome da tabela, cláusula drop, column e indicamos o atributo ou campo que nós estamos eliminando da tabela. No caso, o atributo fun idade. Desta forma, o atributo será eliminado. Um outro exemplo, eu preciso alterar um tipo de dados. Nós definimos aqui fun código, inicialmente como int, e nós vamos alterar de int para char. Então, alter table, nome da tabela, funcionários, alter column fun código, então nós estamos pedindo para substituir o tipo de int para char 2, que aceita até 2 caracteres. E o comando drop table, utilizado para excluir uma tabela do banco de dados. Então, este comando, ele elimina a tabela e todos os seus registros. Drop table, nome da tabela.
Então, esses são os comandos de definição de dados do SQL Server que nós vamos acompanhar o funcionamento desses comandos na prática nos próximos vídeos.